Olá pessoal, falando deste livro aqui, Introdução Geral à Bíblia, do Norman Geisler. Ele vai trazer aqui na página 221 uma tabela em que ele vai mostrar, ele vai desenvolver isso passo a passo, cada um desses autores. Ele vai falar várias gradações para você interpretar, entender a inspiração da escritura, né? Desde o chamado hiperfundamentalismo, que é a ideia de que não tem erro nem nas cópias, nem nos originais, e que Deus ditou palavra por palavra, tá? Eu não sei como é que consegue assim. Se não tem erros nas cópias, você tem variantes, né? Tem variantes. Tá certo que 90% das variantes não tem consequência, mas tem variantes, textos. Pode até ter um erro. Tem erro ortográfico, por exemplo. Uma variante tem erro ortográfico. Se todas as cópias não têm erro, então quando tem erro ortográfico, aquilo não é erro. Eu não sei como é que pode defender isso aqui, né? Mas esse é o ponto extremo, né? E o outro, aí passando por fundamentalismo, evangelicalismo, neo-evangelicalismo, evangelicalismo liberal, neo-ortodoxia, liberalismo e teologia do processo. Teologia do processo seria o mais liberal dos liberais, né? Que aí está dizendo o seguinte, ó, tem muitos erros nas cópias, tem muitos erros nos originais, tá? Tanto em termos factuais como em termos de doutrina, tá? Moral. Tanto moral quanto no termo factual. Tem erro para tudo quanto é lado. E a revelação, ela não é dada, na verdade, não é a revelação, é a intuição do próprio autor que está escrevendo. Então, esse é o extremo do liberalismo. Tá? Então, tem várias gradações aqui. Né? O, a questão da existência dos erros, né? Você já começa a ter do evangelicalismo liberal para diante, já começa a admitir a presença de erros, né? Tanto erros doutrinários ali como factuais, tá? Pode ter alguns erros. O neo-evangelicalismo, ela considera que doutrinariamente não tem erros, mas pode ter alguns erros factuais na Bíblia, no original, não é na cópia, no original já pode ter erros factuais, tá? Então são várias graduações aí que ele vai falando de cada um desses autores aí. Aí ele fala sobre a questão da canonicidade da Bíblia, né? Canon, canon, essa palavra no sentido literal dela, ela quer dizer padrão, norma. Então, já no grego pré-cristão, a palavra canon tinha um sentido não literal, como ocorre no Novo Testamento. Em 2 Coríntios 10, 13, o sentido é de esfera de ação. E Gálatas 6, 16 fala de norma. Então, no uso cristão, essa palavra passou a ser associada com a ideia de cânon da verdade, cânon da igreja, né? Então é um conjunto de doutrinas da igreja, tá? E passa a ser bastante usado aí. Página 249. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos ou por um apóstolo ou por um profeta. Aí vai passando por todos, né? Paulo escreveu as 13 cartas, né? Aí, Tiago, Pedro, as duas cartas. Ele coloca, inclusive,
A carta de 2 Pedro, ela é questionada pela igreja, ela é dada como datação de 140, ela muito provavelmente não foi escrita por Pedro. Ele coloca aqui, 2 Pedro, carta escrita por Pedro. Quer dizer, as cartas de Paulo não vão ser 7 autênticas, são todas as cartas de Paulo são autênticas. Então, ele leva uma linha bastante, né? Ele fala uma passagem interessante em 1 Coríntios 5:9, né? Ele diz assim: esse livro representa uma ameaça muito mais séria à teoria de que os escritos realmente proféticos se encontram no atual cânon da Escritura, que foi definitivamente escrito por um apóstolo, Paulo escreveu, e contém instrução e exortação religiosa, 1 Coríntios 5:9 ao 13. Né? O que diz 1 Coríntios 5:9 ao 13? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 13. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Parece que ele está se referindo a uma carta que ele escreveu. A pergunta é: onde está essa carta? Essa é a questão. Né? Há duas possibilidades de identificação do livro ao qual Paulo se refere. Em primeiro lugar, ele pode estar se referindo à parte de 2 Coríntios, capítulo 10 ao 13. Outra possibilidade é que ele esteja se referindo a um livro que ele estava efetivamente escrevendo na época. É verdade que ele usa um tempo no aoristo aqui, e pode ser traduzido como escrevi, identificando uma carta anterior. Contudo, o aoristo é um tempo verbal que pode referir-se ao livro que ele tem em mãos. Portanto, Paulo poderia dizer algo mais ou menos assim: agora estou realmente escrevendo para vocês. Então, não necessariamente está se referindo a uma outra carta. Então, é dessa maneira que ele explica a questão de você ter. Nada ficou de fora do cânon da escritura, é isso que ele está querendo dizer. Ele também trata a questão da carta aos Laodicenses, que é mencionada em Colossenses 4,16. Então, será que essa carta aos Laodicenses foram excluídas? Bom, se fosse assim, teríamos de rejeitar a interpretação segundo a qual todos os livros proféticos estão no cânon. Contudo, não há necessidade de chegar a essa conclusão. É bem possível que essa carta seja realmente o livro de Efésios. Por quê? Porque o texto não se refere a ela como carta dos Laodicenses. Pelo contrário, ela é chamada de carta que vem de Laodiceia. Não importa que nome tenha recebido. Segundo lugar, sabe-se que Paulo escreveu aos Efésios, ao mesmo tempo que escreveu aos Colossenses, e enviou a outra igreja na mesma região. Terceiro, há evidência de que Efésios não tinha essa designação no primeiro momento. Antes tratava-se de um tipo de carta circular, destinadas à igreja da Ásia em geral. Alguns textos manuscritos antigos não se referem à carta de Efésios como em Éfeso. Tá? Sem dúvida, é estranho que Paulo, que passou 3 anos ministrando aos Efésios, não faça nenhuma saudação pessoal nesse livro.
Então, se tivesse escrito realmente aos Efésios, ele teria feito essa saudação. Como ele faz, por exemplo, em Romanos. Considerando todos esses fatores, faz sentido concluir que a carta conhecida como Carta de Laodiceia seja provavelmente o livro de Efésios. Então, ele está levando essa questão que nada ficou de fora do cânon, né? Aquela passagem de 1 Coríntios 5:9 e essa carta aos Laodicenses, né? Elas podem ser explicadas dessa maneira, que o cânon está assim fechado, né? Nada ficou de fora. Muito obrigado, então.